Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima. É um prazer sempre estar aqui com vocês no programa Madrugada com Deus. Tem pessoas que nos encontram e dizem: pô, Júlio, você não dorme, você isso, você aquilo. Gente, claro que nós dormimos, claro. Mas é sempre prazeroso estar aqui a serviço da espiritualidade para transmitir a vocês aquilo que vocês precisam. Somos apenas ferramentas. Mas eu digo para você, eu vou falar em particular, tá? É muito prazeroso poder ser útil à vida de quem quer que seja. Então, quando a gente vê o resultado do trabalho dos espíritos, nós deixamos isso claro. São os espíritos que nos ajudam, são os espíritos que vão até você e trabalham despertar da sua força. Não somos nós somos meras ferramentas. E temos essa consciência, tá? Temos essa consciência de que um médium é uma ferramenta. Infelizmente, existem aqueles que deixam que a ilusão da vaidade domine a própria mente. Eu tenho total consciência de que a ação dos espíritos é que faz a diferença na sua vida. Eu fico gratificado de poder fazer parte do trabalho que estes espíritos fazem a seu favor. E não falo de falsa modéstia, não. Eu falo com toda a verdade do meu coração. Eu tenho consciência de que a espiritualidade pode e vai te ajudar em tudo que você precisa. Aqui nós vamos fazer a nossa parte, que seja mínima, de estar aqui sendo um interlocutor dos espíritos. Sim, que seja mínima, mas o pouco que eu posso fazer, eu faço com muito amor, mas muito amor mesmo. Eu conversava agora há pouco com uma das nossas irmãs atendentes da nossa central, que recebeu aqui a mensagem de Dona Vanilda Alves Santos, que ela diz que nos acompanha aqui no programa Madrugada com Deus e que a espiritualidade tem feito muito por ela, graças ao programa, onde, por intermédio desses espíritos, dizemos a ela: Dona Vanilda, não perca a sua fé. Repete para si mesma: eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar. E ela ouviu essas palavras e ela começou a praticar. Ela começou a convencer a si mesma de que ela é capaz de fazer, realizar, quando ela quer, porque ela pode. Então ela dizia: eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar. O que aconteceu na vida da Dona Vanilda? Ela recebeu a ajuda de pessoas que encaminharam ela a um trabalho. E hoje ela está trabalhando, mantendo-se, pagando as suas contas, organizando a sua vida. Isso acontece, gente, porque Deus, Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor, mas Deus não vai sair lá do céu, no seu cavalo branco e vir aqui dizer: o que é que você precisa que eu vou te dar. Não vamos nos iludir com isso. Vamos colocar o pé firme no chão, pois estamos na matéria, e nessa matéria, quem não faz não tem. Nessa matéria, quem não toma atitude não tem nada. Ação e reação. Quem toma a ação, quem age em seu favor, vai ter. Então, se você está aqui no programa Madrugada com Deus, já é a ação dos espíritos a seu favor para que você, como o ser máximo da sua vida, tome as atitudes corretas para que Deus coloque nas tuas mãos o que você precisa. Olha, quando no Evangelho Jesus diz assim, cada trabalhador é digno do seu salário. Será que Jesus está falando do salário do seu emprego, do seu trabalho? Será? Será que Jesus estava falando disso? Ou ele está falando que o salário que recebemos são as bênçãos de Deus em tudo em nossa vida, das ações que nós temos
que nós tomamos, pois para Deus trabalhar é fazer o bem. Ah, mas Júlio, eu vou sair fazendo o bem, não vou trabalhar profissionalmente? Mas quem disse que profissionalmente você não pratica o bem? Qual é a sua função? Enfermeira? O que a enfermeira faz senão o bem dos enfermos? É cuidadora de idosos? O que uma cuidadora faz senão cuidar dos idosos? Ah, é uma cozinheira? O que a cozinheira não faz senão fazer comida para beneficiar a quem quer? Ah, é uma faxineira? O que a faxineira não faz senão ajudar a manter uma casa limpa? Ah, não, mas eu sou médico. O que o médico faz senão cuidar? Mas eu sou um advogado. O que o advogado não faz senão ajudar o próximo? Todas as profissões, elas agem em nome de Deus para ajudar os filhos dele. Dele, Deus. Então, se eu faço o bem, o que é fazer o bem? Fazer o meu melhor naquilo que for incumbido a mim de fazer. Qual é a sua profissão? Qual é? Ah, eu estou dirigindo Uber, motorista de Uber. Faça o seu melhor, porque você vai conduzir filhos de Deus. Seja qual for a sua profissão. Ah, eu sou vendedora na loja. Quem é que vai chegar na loja para comprar? Um filho de Deus. Então, se você fizer o melhor por aquele filho de Deus, Deus irá te recompensar com seu salário. Veja bem, não estamos falando de dinheiro, mais do que dinheiro. Deus te dará aquilo que você precisa para ser feliz. O que você precisa? Ah, eu preciso curar uma doença que eu tenho. Deus te dará, por quê? Porque você se voltou a agir em nome de Deus. Você se colocou como uma ferramenta de Deus. Gente, essa ideia de que, não, eu sou uma ferramenta de Deus se eu for para a minha igreja e trabalhar lá em prol dos outros. Não, gente. Se você faz o seu melhor naquilo que te incumbiram a fazer, seja qual for a sua profissão, você está agindo em nome de Deus. Aquelas pessoas que se beneficiarão do seu trabalho, seja ele qual for, é um filho de Deus. Então faça o seu melhor. Tudo que for fazer, dê o seu melhor. Coloque o seu melhor sentimento, pois pessoas se beneficiarão das tuas ações, do teu trabalho. Vamos orar? Vamos orar. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer por tudo que Deus já nos dá e tudo quanto Deus já nos deu, Senhor, com sentimento repleto de gratidão. Nós dizemos: no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia eu te revele a todos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre me emociono quando eu faço uma prece, principalmente essa prece do amanhecer, porque eu acredito que se eu implantar tudo que essa prece me ensinou a expressar a Deus, minha vida se tornará cada vez melhor. Se eu fechar os meus ouvidos aos caluniadores e tampar a minha língua de toda a maldade,
Eu viverei sim na presença de Deus e só vou encontrar nas pessoas o que Deus vê nelas, o amor, não é? E eu vou poder refletir o amor de Deus que está em mim para os outros. Bom, vamos passar então a palavra a este amigo espiritual. Vamos lá? Pablo Hernando. Tenho fé no Cristo, que o Cristo jamais te deixará desamparado. Evite responsabilizar os outros pelas suas tristezas, pelas dores que tu sente na tua vida. Acredite que nós fazendo a reforma íntima exigida e pedida, tu conseguirás caminhar mais aliviado, conseguirá colocar em prática os ensinamentos do Cristo, para que tu consigas seguir na tua jornada em paz. Muitos irmãos trazem problemas de outras vidas, e a oportunidade divina trazida por Deus para que tu reencarne, para que tu esteja lado a lado daqueles que tu julga inimigos, que tu julga aqueles que estão te injustiçando, para que tu aprenda e evolua. No ciclo da vida, todos aprendem, mas jamais o ciclo dessa vida será punitivo ou, de alguma forma, um castigo. É a forma sábia que Deus usou para que tu possa aprimorar a essência boa que tu és. Todos os seres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus enviou o próprio Filho, o Cristo, para que através desse amor incondicional, cada um aprenda, que cada um evolua, que cada um cresça, que cada um possa curar os corpos e a alma com o sentimento do amor. Mas o homem, através do seu poder e do seu querer, dificulta esse crescimento, trazendo uma certa forma de retardamento de evolução, porque quer ser sempre o egoísta da vez. Tu reparou quem está do teu lado? Tu acha que o teu problema é mais sério do que o irmão que está aí? Porque esse atendimento não começa logo. Por que eu tenho que fazer uma prece? Por que dessas águas? Será mesmo que eles podem, com amor e verdade, colocar os lenitivos dentro dessas águas? Por que eu sou tão difícil de mudar? Por que eu não posso me dar uma chance? Será que realmente Deus esqueceu de mim? Por que eu estou a sofrer? Por que nada muda? Por que essa solidão? Por que eu não tenho uma pessoa comigo? O problema, às vezes, ou muitas vezes, não está nos outros, está em nós. Comece a olhar para dentro de si. Mude você. Não mude porque os outros pediram, ou porque os outros são mais bonitos. Mude você, por Deus do céu. Mude a sua forma de pensar, de agir. Seja mais caridoso com os outros. Diga bom dia, boa tarde. Hasta luego. Coloque na tua vida os ensinamentos de Deus, o amor do Cristo, que vocês irão conseguir a liberdade espiritual, irão conseguir prosperar, não com os bolsos cheios de ouro, mas sim com o coração repleto de amor, de paz,
Feliz daquele que pode deitar a cama, debruçar sobre o travesseiro tranquilidade. Muitos estão chorando, com dolores, com medo. Muitos não sabem fazer uma prece. E nós, a nossa família ritana, pede para que cada um, na humildade do pedido, saibam conversar com Deus. Deus está em todo lugar, no vento, no sol, na luna, no chão que cada um pisa, um pelo que cai ao chão, não se passa desapercebido a sabedoria de Deus. A nossa família ritana, o nosso clã, muitos de nós caminharam com Cristo. Estudamos o amor desse ser divino. Por isso, nós somos devotos de Nossa Senhora. A mulher, o ser, o Espírito que trouxe ao ventre a luz desse amor. E todos os seres estão na casa de Nossa Senhora. Pressuposto que se interiorize, peça com o sentimento do amor o que querem, o que precisa mudar em você. É uma doença que não tem cura? Para Deus tem. É um vício que não tem fim? Para Deus pode afastar as sombras que estão fomentando esse vício. Sente um vazio muito grande na tua alma? Deus é o companheiro de todas as horas. Ele está contigo. Ele não vai te abandonar. Se tu acha que a tua vida é desgraçada, que a tua vida é triste, observe a manhã de hoje, onde tu se reergueu da tua cama, abrir os teus olhos e aqui tu está. Será que mesmo assim tu ainda tem dúvida do amor de Deus em você? Não perca tempo. Ganhe tempo olhando para dentro de si. Nós iremos te ajudar, todos, sem distinção, sem escolha, porque todos os seres são feitos semelhante ao amor de Deus, o amor do Cristo. O mal fica aqui, mas para esse mal ficar aqui, substitua esse espaço com amor, esperança e o mais importante, fé. Acredite na fé. A fé te alimenta. A fé te conduz. A fé te fará mais feliz. A fé é a conexão com Deus. É o poder de acreditar no invisível. É a capacidade de te manter vivo em todos os segmentos da tua vida. Espiritual, amoroso, familiar, trabalho, todo este. Fé. Aprenda a aquecer, aprenda a alimentar, para que os seres tenham a oportunidade de serem felizes. Assim como nós somos gitanos, cantando, bailando, tristes ou não, nunca estamos sós. Nunca. Sempre
estamos juntos, porque nós somos família. Nós somos o reflexo do amor de Deus. Porque encontramos Deus quando resgatou cada um de nós dos nossos medos, das nossas dúvidas. Que Deus bendiga a todos vocês. Quanto conhecimento esses irmãos nos trazem, não é? Quanto obrigado, meu amigo Pablo Hernando. Deus é o companheiro de todas as horas. Deus nunca falha conosco. Tenhamos Ele como companheiro também, porque é uma parceria. Deus me acompanha, mas e eu estou na presença de Deus? Eu lembro de Deus? Eu ajo conforme Jesus nos ensinou? Eu ajo realmente, eu reflito em mim Deus? Como diz a prece do amanhecer? As pessoas sentem em mim a presença de Deus? Eu realmente olho com os olhos de Deus, vendo o que há de bom em cada um? Ou eu ainda me deixo iludir ou me influenciar pelo mal dos outros? Não é? Bom, Paulo de Moraes vai trazer mais uma leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículos 60 a 71. Os discípulos escandalizados. Muitos discípulos se retiram. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Número 333. Alguns dos que ouviam a prédica de Jesus fizeram o que mais tarde fez a igreja. Tomaram-lhe as palavras ao pé da letra. Com relação ao que ele disse a respeito de Judas, já vos explicamos nos comentários aos 3 primeiros evangelhos
que as palavras do Mestre, referentes a esse discípulo, de nenhum modo significavam ter sido ele objeto de uma predestinação nem de uma condenação prévia. Proferindo-as, Jesus apenas mostrou que previa o desfalecimento daquele que tomara sobre os ombros tarefa superior às suas forças. O termo diabo, de que usou Jesus, não tem a significação que lhe emprestou a Igreja interpretando-a mal. Ele a empregou no sentido de espírito mau. Assim o qualificou por saber que Judas era um espírito orgulhoso que se encarregara de tarefa superior às suas forças por ambição e não impelido pelo sentimento puro e desinteressado do devotamento. Já se vos tem dito várias vezes que o orgulho e o desejo de chegar depressa, a ambição, enfim, eram os sentimentos que o moviam. Como sabeis, esse diabo é hoje um espírito purificado que se tornou um dos discípulos fiéis de Jesus, um de seus dedicados auxiliares na obra da regeneração humana. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Fazendo essa observação a seus discípulos, por estarem murmurando do que acabava ele de dizer, Jesus alude ao fato então vindouro da sua chamada ascensão. Atrai para esse fato a atenção dos discípulos e, sobretudo, dos apóstolos, e mais uma vez afirma serem extra-humanas a sua natureza e a sua origem. Não tendo sofrido a encarnação humana, ele habitava as regiões etéreas e para lá voltaria, terminada a sua missão. Já mostramos, comentando os 3 primeiros evangelhos, ser absolutamente inadmissível a suposição de haver Jesus sofrido encarnação material qual a sofreis, de haver sofrido morte real, humana, de haver feito aparições e depois ascendido ao espaço como qualquer espírito, que por efeito da morte abandonou seu corpo reduzido ao estado de cadáver. Insistimos nisso. Para admitir-se que tal tenha sido a realidade, preciso é se admita igualmente que os discípulos de Jesus fossem velhacos ou bastante insensatos ao ponto de sacrificarem suas vidas pelos devaneios de um que sabiam ser impostor. Sim, Jesus não podia ser para seus discípulos senão um impostor, desde que estes se tivessem visto obrigados a fazer que o corpo do Mestre desaparecesse, a fim de acreditarem, sem dúvida eles mesmos, na veracidade do que ele lhes dissera. Semelhante aberração se compreende? A fé viva, ardente dos apóstolos não se explica muito mais racionalmente pelo fato de se ter realizado a ressurreição que lhes fora prometida. Perde-se nas trevas da profundeza aquele que se abalança a sondar demais, aquele que não se decide a passar da superfície, esse se agarra às asperezas do terreno e nelas rasga as carnes. Os homens só não compreendem, só não querem admitir a encarnação fluídica de Jesus, única que poderia tolerar um espírito da natureza do seu, por se acharem demasiadamente presos à matéria. Que esperem um pouco e, desenvolvendo-se-lhes a inteligência, poderão estudar mais seriamente e, sobretudo, com mais segurança. Compreenderão, então,
a razão de ser e a necessidade desse fato que agora lhes parece impossível e inútil. E se humilharão, percebendo claramente, de um lado, a ignorância orgulhosa em que se achavam imersos, e de outro, a bondade extrema do Senhor. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. O programa torna-se rico porque neste programa fazemos preces, falamos abertamente de espiritualidade, das ações dos espíritos. Nós ouvimos a palavra de um espírito. Aqui o espírito tem voz, ou os espíritos têm voz. Aqui você ouve a leitura dos 4 evangelhos, decifrando todas as passagens de Jesus na terra. Então o programa torna-se rico de uma forma ampla, clara e simples, acessível a todos, não é? Bem, amanhã estaremos de volta. Gente, um forte abraço, tá bom? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.